Boa noite, irmãos. Vocês ficaram hoje no fundinho, foi? A maioria. Meus irmãos, essa nossa série que estamos fazendo nos estudos da carta de Paulo aos Filipenses, temos falado sobre a vida dedicada a Cristo. Nós vamos concluir hoje esse parágrafo que decidimos dividir em três momentos, em três partes. A primeira parte, nós exploramos as certezas que Paulo carrega consigo todo o seu ministério, incluindo momentos agradáveis ou momentos complexos também, como este que ele está aqui nesta carta, prisioneiro, na prisão domiciliar lá em Roma. Ele entendia que todas as injúrias, a gente explorando esse ponto, a gente viu que ele compreendia que todas as injúrias e afronta que ele teve de enfrentar corroboraram para que Cristo fosse conhecido. E ele tinha a certeza que Deus chamou para esse propósito. Seus sofrimentos estavam dentro deste propósito. Cristo ser conhecido em toda parte, em todo lugar por onde ele passou. Outra certeza que nós vimos, no primeiro momento que a gente começou a trabalhar este parágrafo, foi a certeza de que ele também estava sendo sustentado pelos seus irmãos em oração, as súplicas dos seus irmãos. As afrontas vinham, as dificuldades também, mas Deus estava sustentando o seu servo através das orações e das súplicas de todos os irmãos, de todos os cristãos, e principalmente, mais especificamente, os irmãos aqui da igreja de Filipos, aqui no texto que nós estamos dedicando. A outra convicção que ele tinha, os irmãos devem lembrar, era a certeza de que o Espírito Santo estava provendo a sua vida. Ele tinha essas certezas. A certeza de que foi chamado por Deus para fazer com que Cristo se tornasse conhecido, ele estava sendo sustentado por Deus pelas orações, e o Espírito Santo estava provendo tudo para a sua vida e a sua vida ministerial. Unindo a esses sentimentos de convicção, ele tinha um outro sentimento que ele pescou, ou ele fisgou lá da citação de Jó, capítulo 13, verso 16, parte A. E nós vimos que aquela citação que ele toma como exemplo de Jó, ele traz para si mesmo como a certeza de que Deus é quem vindica os seus servos. Então, a vindicação, Deus prova que os seus servos estão do lado da verdade, estão caminhando segundo sua vontade. Este é o sentimento que havia no nosso patriarca veterotestamentário Jó, e também está no coração do nosso apóstolo Paulo, e deve estar no nosso coração. Deus é o nosso vindicador, é aquele que nos prova e que estamos do lado da verdade. Depois nós fomos para o verso 20, começamos a estudar um pouco sobre essa libertação que ele aguardava no seu coração. A gente viu que tinha uma ardente expectativa e uma esperança que Paulo nutria. Essa esperança, trabalhamos e vimos que não era nada mais, nada menos que Jesus Cristo, a nossa esperança. Eu mostrei para vocês, meus irmãos, e essa expectativa que ele aguardava intensamente era como que se alguém que fica aguardando alguma coisa muito boa que vai acontecer, ou alguém muito especial que está para chegar. É esse sentimento que ele tinha no coração, muito convicto. E ele sabia que esse sentimento, essa ardente expectativa e esperança jamais seriam frustradas. Ele não se frustraria com Cristo, ele não se frustraria na expectativa do retorno do Senhor, ele não se frustraria, e sabia que Deus também jamais deixaria que ele, o seu servo, fosse envergonhado. E ele falou, olha, com muita intrepidez e ousadia, assim como sempre, Cristo será engrandecido, tanto no meu corpo quanto na minha vida ou na morte. Então fomos para o verso 21, naquela passagem muito conhecida. Levi, você pega uma água para mim? Obrigado. Naquele texto muito conhecido, que diz assim, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dedicou a sua vida completamente ao Senhor Jesus e nos ensinou que quer vivamos, devemos viver conhecendo ao Senhor Jesus, e quer morramos também,
Perdão, irmãos. Então ganhamos a vida com Cristo e mesmo assim, se morremos, morremos por Cristo. Vão aí me ajudando, viu? Deixa a água chegar aqui. Então, essas são algumas nuances que a gente viu. Paulo, sabendo que a expectativa que ele tem, a esperança que ele tem em Cristo Jesus, de que em nada ele seria frustrado ou envergonhado. Essa água não chega, meu Deus. Nós vamos agora, por favor, ao Filipenses capítulo 1, verso 21. E vamos... 21 não, vamos ver 22 ao verso 26. Então, vamos ler o verso 22 ao verso 26. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que hei de escolher. Vamos lá, novamente. Entretanto, se o viver na carne... Obrigado, meu filho. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor, nós oramos sobre a Tua palavra que foi lida. Eu peço ao Senhor que me ajude a transmitir a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Ajude-me a minha voz, permitindo, Senhor, que eu possa falar livremente e comunicar aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja. Que o Teu texto santo possa ser aplicado no nosso coração e encontremos, Senhor, deleite nele, direcionamento para as nossas vidas. Rogamos que a Tua obra de compreensão e lucidez da Tua palavra seja realizada pela ação do Espírito Santo no nosso meio. E que tanto eu que estarei comunicando possa ser conduzido pelo Senhor, quanto os meus irmãos que estarão ouvindo, os que estão aqui presentes, os que estão em casa, possam, Senhor, ouvir a Tua palavra e serem alimentados. Todos nós, no nome de Cristo, nós Te rogamos, agradecidos. Amém. Então, quem dedicou a sua vida a Jesus Cristo possui um doce dilema existencial. É isso mesmo que vocês ouviram. Quem dedicou a sua vida a Jesus Cristo possui um doce dilema existencial. Será que isso é uma realidade para muitos? É? Esse doce dilema existencial é um doce dilema. Mas será que... Eu estou dizendo que quem entregou a sua vida para Cristo, dedicou sua vida a Ele, tem isso? Será que todos têm? Paulo começa aqui usando, irmãos, vamos ver como é que isso se desdobra nesses versos. Essa tese que eu estou trazendo para vocês. E o verso 22, ele começa aqui com essa conjunção aqui.
E vocês veem, entretanto. Alguém que dedicou sua vida a Cristo, como Paulo fez. Paulo havia acabado de dizer no verso anterior que o viver dele era o quê? Cristo. E o morrer dele seria o quê? Lucro, ganho. Uma dedicação profunda ao Senhor. Eu vivo para Cristo e quando eu morro é ganho, é lucro. Uma declaração profunda e impactante aqui, carregada de muitos sentimentos e convicção. E foi como se ocorresse nesta hora uma explosão doxológica. O que é isso? Ele está escrevendo e ele rompe em louvores a Deus. Há uma declaração aqui de um coração completamente rendido para Deus. Uma vida completamente entregue ao Senhor para viver adorando a Ele, para viver servindo a Ele, cada momento da sua vida, dedicando-se a Ele até o final da vida. Com aquela certeza, irmãos, de que vivemos adorando e quando partirmos daqui, continuaremos adorando ao nosso Deus. É como que se toda aquela ardente expectativa que Paulo estava falando e a esperança arrebatassem o seu coração naquele momento em que ele estava escrevendo esse documento aqui para os seus leitores. E depois que ele está escrevendo, no momento que ele está escrevendo, ele tem essa expressão tão gloriosa, como se ele fosse tomado por essa emoção causada pelo Espírito Santo. E depois que ele tem essa emoção, ele retoma o fôlego, pega a pena mais uma vez e começa a escrever. E aí ele vai com essa conjunção aí que, numa primeira leitura, parece que ela é adversativa, mas no grego não é uma adversativa no sentido de contrariar o que ele havia dito. Porque você tem entretanto, mas, e é o der no grego é adversativo, mas é um adversativo leve, que comunica que ele vai continuar construindo a ideia, não de maneira contrária, mas corroborando as ideias que ele havia colocado. Ele retoma o fôlego e passa a escrever. Ele está montando a engrenagem aqui para o leitor, para nós, irmãos, entendermos as nuances de uma vida completamente dedicada para Jesus. Uma vida entregue completamente inteira para Ele. E tomando o seu próprio exemplo, ele apresenta aos leitores e aos irmãos, que os irmãos, os primeiros leitores, os irmãos em Filipos, e agora eu e você. Ele entrega para nós aqui esse doce dilema. Ele tem esse momento de êxtase, de glória e glorificação ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Eu vivo para Cristo, eu morro e me encontro com Ele porque é ganho. E agora ele passa para dar mais detalhes, ele vai mostrar que esse doce dilema existencial que ele guarda no seu coração e ele registra aqui no seu documento. Esse doce dilema existencial, a qual me refiro, começa a ser perceptível para nós a partir da frase que dá a progressão do texto. Lembra? Tem aqui a conjunção entretanto e agora ele vai começar a interligar as ideias aqui. Veja comigo. Começa aí, meus irmãos. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. É um dilema aqui. Aqui começa o dilema. E eu chamo de doce dilema. Esse é um justo e belo dilema existencial na vida de quem entregou-se a Jesus. Você consegue expressar esta frase? Ora, não é um dilema existencial de alguém que não conhece nem consegue compreender-se a si mesmo. Não é alguém que não se conhece. Pessoas com crise de existencialismo é porque não sabe o que faz, para onde vai, o que fazer. Paulo não tem crise existencial. Ele tem um dilema existencial. É outra coisa aqui. Então, o que será do seu futuro? O que será do meu futuro? Não era uma coisa que Paulo tinha medo, dúvida, receio. Paulo não está com medo da vida, Paulo não está com medo da morte,
como muitos têm medo da vida, medo de viver, medo da morte, insegurança. Paulo, muito contrário, esse é o doce dilema e glorioso, porque ele sabe, dentro de si, ele tem as suas convicções. O crente tem as suas convicções dentro de si. Eu vivo para Cristo, e quando eu morrer, eu vou me encontrar com Ele, eu vou viver para Ele, e depois eu vou estar para sempre ao lado dEle. Paulo sabe muito bem o que ele estava fazendo enquanto vivesse. Enquanto eu vivo, vivo para Cristo. E quando a vida acabar, a ampulheta se esgotar, quando a lâmpada se apagar, eu estarei em Cristo, com meu Redentor. Homens que não têm essa convicção sólida em Cristo, que não dedicaram a sua vida a Jesus, ficam perdidos, ficam baratinados, inseguros, vivendo como que tateando no escuro, procurando o caminho e a direção, procurando encontrar significado da sua vida e o sentido dela. Crente, se você é crente, é servo de Deus, você não deve estar nessa circunstância. Não pode ficar nessa situação. Viver em angústia, eles vivem em angústia porque estão cheios de incertezas. Mas você vive para Cristo, amém? Você dedicou a sua vida para Jesus. Então você vive para Ele. Tudo que você faz só tem o sentido em Cristo. E é para Ele. Este Paulo que escreveu isto aqui, um dia chegando com os doutores lá em Atenas, ele disse: é nele que nos movemos, vivemos e existimos. E ele estava se referindo a Cristo, a Jesus. Então, Jesus Cristo, como eu venho falando para vocês desses dias de oração, é tudo para a nossa vida. É Ele que dá o significado em tudo em nossa vida, é Ele que dá o sabor a tudo na nossa vida. Nossa vida tem sabor, porque Cristo está presente. E nós também provocamos o sabor, porque Cristo está conosco, nós somos o sal da terra. Porque dedicamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então eles vivem, os que não têm Cristo, como eu disse, em angústias e incertezas. Eles querem apegar-se a qualquer coisa que faça algum sentido. Alguma coisa que faça algum sentido, porque estão procurando qualquer coisa para se agarrar. Estão despencando, querem se agarrar em alguma coisa. Alguma coisa que lhes sirva como um vetor de direção. Mas esse que é o problema. Eis aí a dificuldade, eis aí o problema. Esse vetor pode levar essas pessoas, muitas vezes, em esmagadora maioria das vezes, levam essas pessoas para longe de Deus, caminhos que levam para longe de Deus, contrariando aquela máxima que o mundo tem: todos os caminhos levam a Deus. É mentira, não é verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é que dá sentido à nossa vida ganha ritmo, ganha prazer, ganha tudo com Cristo. Logo, Ele é o único caminho onde o homem pode se encontrar, onde você pode se encontrar. Você não pode se encontrar nas religiões, você não pode se encontrar na sua profissão, você não pode se encontrar num casamento, você não se encontra na criação dos filhos. Casamento, criação dos filhos, profissão, isso tudo é maravilhoso, são dádivas de Deus, mas sem Cristo essas coisas perdem o sentido, perdem completamente o sentido. A gente não consegue tratar como deveríamos tratar o emprego, o trabalho, as amizades, a família, o marido, a esposa, a criação dos filhos, a obediência aos pais, quando Jesus é o centro da vida. E quando a nossa vida está dedicada a Ele, todas essas coisas ganham um contorno diferente. Ganha uma expressão diferente. Quando se falta, está em déficit, nessas áreas que eu falei e em tantas outras, Jesus não está presente. Jesus não está presente.
E se somos de Cristo, Ele precisa estar em todas estas áreas. Dedicamos toda a nossa vida a Deus, dedicamos tudo a Ele, entregamos tudo a Ele. Nós não seguramos nada. Eu não digo que isso aqui eu dou a Ele e esse aqui eu reservo, porque não, eu não sei fazer nada sem Ele. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu não tenho direção sem Ele. A minha vida só tem sentido se for com Ele. A minha esperança está nele, Ele é a minha ardente expectativa, é a sua ardente expectativa. E nele nos encontramos. Então a vida de um homem só ganha sentido se ele ganhar o propósito. E o propósito é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Dedicar-se inteiramente sua vida a Ele. E o homem que não conhece, ele vai amargar a sua vida, ele vai se contrariar. E ele só será resolvido, e tudo só será resolvido se ele encontrar aquele que foi pendurado na cruz. Quando Jesus passa a ser a razão deste homem, todo o motivo da sua vida passa a ter valor real de existência. E se alguém dedicou a sua vida a Cristo, agora ele sabe para onde vai. Vocês sabem para onde vão? Jesus disse, eu sei para onde eu vou. Se você dedicou a sua vida a Cristo, você sabe para onde vai. Porque fora de Cristo, um homem, ele tem medo de viver. Tem pessoas que têm medo de viver, porque não estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que vivem assombrados com a morte, porque não estão em Jesus Cristo. Mas a morte é universal. Todo mundo vai se encontrar com ela. Todo mundo que está aqui. Se Jesus não voltar antes, no arrebatamento, todos nós vamos nos encontrar com ela. Todo mundo aqui vai ter que lidar com ela. Então a morte é para o crente, a morte é para o ímpio, mas quando morrermos, nós sabemos aonde vamos. Então nós não nos desesperamos com a iminência da morte, com a iminência da morte. Ela pode estar sorrindo, ela pode estar gargalhando, mas não faz impacto nenhum para nossas vidas. Então, mas para Cristo, para o cristão, melhor dizendo, a morte não é o fim, nós não devemos temer, porque ela não vai tocar a nossa alma. Por isso as Escrituras, quando vai falar da morte para o crente genuíno, o cristão, você que eu estou olhando, quando a Escritura em algum ponto vai falar da morte, ela trata como uma figura de linguagem, um eufemismo, ela fala de sono. E o crente dorme, é um descanso. Mas não é o sono da morte, como algumas seitas dizem, como que se a alma não estivesse em atividade depois desta vida. A alma continua em atividade depois desta vida, porque as Escrituras nos dizem que depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Só uma passagem, Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo, as almas estão em atividades. Então, a Bíblia chama a morte de sono e aplica este sono para o cristão no sentido de que quando morremos, nós encontraremos o gozo pleno. Nós encontraremos descanso, deleite em Cristo. Do contrário daqueles que viveram a vida sem sentido, meus irmãos. Viveram a vida numa crise existencial. Viveram uma vida longe da vida eterna e quando passam desta vida, eles encontram o sofrimento eterno, um lugar de choro e ranger de dentes, onde as suas almas estão sofrendo agora e para a eternidade. Então, fora de Cristo, a vida não faz sentido. Será sempre um dilema existencial angustioso. A morte vai ser uma maldição e um desespero. Mas aqui em Paulo, esse doce dilema nos conduz a uma reflexão, não de perdas e ganhos. Tá bom, meus irmãos?
essa reflexão também nos leva para, não é perdas e ganhos. Quem está em Cristo ganha, vence. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então não é uma questão aqui em Paulo de perda e ganho. Esse dilema dele não é perder e ganhar. A estrutura do texto nos mostra isso. Não é uma questão que Paulo está olhando aqui de uma coisa, agarra uma coisa boa e salta uma coisa ruim. O que eu vou agarrar? O que é bom? O que pesa mais? Não é uma questão dessa. Lá em Mateus 16, 25, Jesus disse assim, olha, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Opa, tem perda aí? E quem perder a sua vida, por minha causa, o que vai acontecer? Se tivermos de perder alguma coisa, tudo que não esteja em Cristo. Amém? Mas no Senhor, ganhamos tudo. Somos mais do que vencedores, ganhamos a vida eterna. Ganhamos a sua graça. Então, como Paulo diz aqui em Filipenses, olhinhos no texto. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ei, dilema. Que trabalho é esse que ele está falando? Primeiro, pregar o Evangelho. Fazer Cristo conhecido. Essa é uma das faces do seu trabalho. Então, se viver e trabalhar é esse o dilema, Paulo não sabe o que fazer. É como se ele dissesse assim, eu vivo para isso. Se eu vivo para isso, e esta é a minha forma de produzir muito fruto, para este propósito, que é Cristo ser cada vez mais conhecido, por meu labor, por meu trabalho, por meu esforço, se por meu ministério, evangelizando, pregando a palavra, tempo fora de tempo, levando as insondáveis riquezas de Cristo, eu vivo para isso, meu coração bate para isso, eu respiro por isso. Se eu prego a palavra de Cristo e vidas são libertas, eu me ponho a pensar, meu Deus, é bom que isso continue acontecendo, porque muitos precisam ser libertos, muitos precisam conhecer a Cristo, muitos precisam da graça, muitos precisam viver, muitos precisam encontrar o sentido da vida, e é Jesus que dá isso. Se eu viver trabalhando para esse sentido, provoca este fruto, então eu não sei o que faço. Ei, dilema bom. O cristão tinha que ter esse dilema. A minha vida frutifica para Cristo? A minha vida é um labor para Cristo? Eu trabalho para Ele, eu vivo para Ele, eu respiro para Ele. O que eu faço torna Cristo mais conhecido no meu trabalho, na minha família, na minha casa, nos meus relacionamentos. O que eu faço quando eu me apresento? É o meu viver, é a minha respiração, é a minha transpiração, é tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Cristo está sendo mostrado, apresentado. Se está acontecendo, é um fruto bom, meu irmão. É um fruto excelente, e isso tem que continuar. Que bom seria que todos os irmãos em Cristo tivessem esse dilema existencial. O sentido da sua vida, a significância dela, tomaria outra proporção. A vida para você seria um outro empreendimento. E por que humanamente Paulo tem esse dilema? Recorda do que ele disse de expectativa ardente, esperança, se harmoniza ao verso 23. O verso 23 diz, ora, ainda ele argumentando esse dilema, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente o quê? Paulo está sendo honesto aqui. Tem hipocrisia nos seus irmãos. Ele sabe muito bem as coisas.
Não há, ele está dividido. Essa expressão aqui, constrangido, podia ser traduzida também como: eu estou dividido. Não é uma questão, como eu disse, de bom ou ruim. As duas coisas são boas. Porque todo esse meu desejo, eu tenho desejado por um lado, tenho desejado por outro, e todo esse meu desejo, tanto de um lado quanto do outro, da moeda tem duas faces. Cara ou coroa? O desejo da face da moeda, das faces da moeda, para mim está em Cristo. O meu trabalho está centrado em Cristo. A minha vida está centrada em Jesus. Então, de um lado ou de outro, eu faço para Cristo, então eu me satisfaço nele. Quando ele pensa em estar em Cristo, meus irmãos, que seria ir para a glória, ele não tem sombra de dúvidas que ir para o céu, morrer, deixar este mundo vil, é incomparavelmente melhor. É ou não é? Porque o crente tem que colocar isso na frente dele. E eu fico abismado quando eu converso com um crente nesse assunto, e ele coloca qualquer outra conquista ou qualquer outra coisa dessa vida, seja o que for, como uma coisa a buscar do que ir para o céu. Uma coisa que ele mais deseja se não está no céu. Um dia eu estava conversando com uma irmã em Cristo, e ela: não, eu quero criar os meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ter os meus netos, eu quero ver os meus netos me darem... Eu não quero ir para o céu agora não. Meu Deus. Essas coisas são maravilhosas, irmãos. Ter filhos, educar seus filhos, formá-los cidadãos do céu, ver os netos e até os bisnetos. São bênçãos que Deus concede. Mas muitos não chegam lá. E mesmo que cheguem, o nosso maior desejo é ver Jesus. Tem que ser esse. É sair daqui. Esse mundo tão vil, tão atroz, é sair daqui. Tem que ser o meu maior desejo. Eu fico estarrecido quando o irmão me vem com essa conversa. Quando conversar comigo, não fala isso não. E já sabe que eu vou ficar estarrecido. E eu vou lhe dizer: meu irmão, essa é a sua maior vontade mesmo? Isso assim, francamente. Eu não estou dizendo que você não me diga que você quer ter essas coisas, porque eu digo também que eu quero isso. Mas quando eu coloco isso ou estar em Cristo, para mim é estar em Cristo. Eu amo minha esposa, quero acordar e vê-la todos os dias ao meu lado. Mas se um dia eu fechar meus olhos e acordar diante de Jesus, quem é mais bonito? Quem é mais maravilhoso? Quem é que faz mais sentido para a minha vida? É esse que, se eu abrir os olhos, se eu fechar meus olhos essa noite e abrir na eternidade, oh meu Deus! Então esse deve ser o sentido da nossa vida, de quem dedicou a sua vida para Jesus, que coloca a sua vida toda em seu serviço. Então, eis aí o dilema, querido irmão. Paulo tem esse exercício do seu chamado. Aí o verso 24 ele vai falar. Isso aqui, o dilema tomando ficando mais caudoloso, né? Aquele pirão que a gente vai mexendo e vai botando mais farinha e ele vai tomando mais forma. Olha, verso 24. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. É como se ele estivesse dizendo: é verdade. Eu estou dividido entre ir por gozo do meu Senhor, mas quando eu olho para vocês, isso é maravilhoso. Quando eu olho para vocês, quando eu lembro de vocês, quando eu sei o quanto a igreja de Cristo precisa ainda ser edificada, quando eu vejo o quanto ainda eu preciso trabalhar, o quanto ainda eu tenho que fazer, o quanto ainda eu posso contribuir, eu quero ficar. Eu quero ficar, porque eu ficando, eu vou servir a Deus, e vocês serão edificados, e Cristo será glorificado.
Então, por esta causa, que eu também acho excelente, maravilhoso, então eu quero ficar. E aí ele vai dizer, verso 25, e convencido disso, eu estou convencido, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso quê? Crescimento e gozo da fé. Não é para a minha satisfação, ele já é satisfeito em Jesus. Não é para a minha vaidade, para que eu me torne mais popular, para que todos me conheçam. Não é nada disso, ele já tem tudo que precisa, Cristo é tudo que ele precisa. Mas ele sabe que a igreja precisa ser edificada, e Deus levantou ele para esse propósito. E ele diz, eu estou convencido disso, e não estou triste por causa disso, estou feliz e motivado, porque eu tenho certeza de que eu permanecerei, eu ficarei para o progresso da fé. Essa é aquela faceta do ministério de Paulo, aquela outra faceta, que é pela graça e pela ação do Espírito Santo ser usado por Deus para promover o progresso e o gozo da fé dos seus irmãos. Quem dedicou a sua vida para Cristo entende que sua vida tem este propósito. A gente vive para Cristo, e se Ele estende os nossos anos de vida aqui na terra, é para promover o progresso e o gozo da fé dos nossos irmãos. Não é para ser um diabinho na igreja, que vai atazanando um e outro, e promovendo a discussão, promovendo a crise, promovendo a divisão, a facção, a intriga. Não, mas é aquele que soma, que aproxima, que tem muito para dar, que tem muito para contribuir, os dons, os talentos, a graça que Deus lhe deu, lhe confiou, e pela ação do Espírito Santo você vai edificando como Paulo. Ele faria isso, ele primeiro discipularia as ovelhas de Cristo, ele formaria os seus irmãos, conduzindo-os no conhecimento, no maturidade espiritual, e através de um trabalho que era progressivo mesmo, era um trabalho processual, não era da noite para o dia, e não é da noite para o dia que meninos se tornam homens, não é da noite para o dia que meninas se tornam mulheres, que meninos espirituais se tornam homens espirituais. É um trabalho, um esforço, e ele sabe que ele tem que se aplicar, ele tem que estar pronto para isso, ele tem que fazer, Deus o chamou para isso, e esse aspecto é o processo. É o processo de doação, é o processo de entrega, é o processo de dar. Ele sabe que a recompensa está nos céus, está já reservado, está guardado, e enquanto ele viver, ele vai se gastar e se desgastar pela obra do Senhor, para a glória de Deus. Ele vai ficar feliz e vai se sentir deleitoso ao ver a face de Jesus esculpida no rosto de cada irmão que ele contribuiu, que ele edificou. Ele não quer ver a sua própria face no rosto dos seus irmãos, ele quer ver o rosto de Cristo brilhando na face dos seus irmãos. Isso é o progresso da fé, isso é o crescimento. E o gozo, a alegria, mostrar para os seus irmãos que a fé tem a sua beleza, incomparável a este mundo. É o regozijo, ser de Cristo é algo maravilhoso, é algo belo. Pertencer a Jesus Cristo, compreender a alegria, a satisfação que é conhecer a Jesus, estar nele, caminhar nele, desenvolver-se na fé, vencer os desafios em Jesus. E ele poderá fazê-lo conduzindo seus irmãos no caminho da alegria, no caminho da satisfação, no caminho do gozo, do contentamento, a satisfação, o contentamento que a fé pode produzir no coração dos seus irmãos. Feliz por estar em Deus, feliz por conhecer a Cristo. Mesmo, muito embora que os desafios sejam muitos, Paulo estava convencido que ia permanecer, estar com seus irmãos até o fim, cooperar para o seu crescimento doutrinário e a respeito de Cristo, na visão satisfatória, alegre por pertencer a Ele, por ser um eleito de Cristo. E aí ele entende que os seus irmãos, por meio disso, automaticamente vai ajudá-lo na cooperação da pregação do Evangelho. Você não estará sozinho na missão, né?
Isso é maravilhoso. No verso 26, Paulo vai concluir o parágrafo dizendo que quando eles se reunirem novamente, certamente juntos glorificarão a Jesus. Então, verso 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Não tem nada a ver aqui de si mesmo, né? Não tem nada a ver de si mesmo aqui. Aqui é Paulo sabendo que o motivo da alegria dos seus irmãos seria radiante em ter certeza que Deus o traria de volta da prisão novamente para estar com eles. E que muitas coisas eles poderiam compartilhar juntos, da fé, do progresso da fé, o gozo e a alegria, juntos partilhando da vida. Meus irmãos, também esse deve ser o nosso dilema. Chegar a uma altura da nossa vida espiritual e podermos falar: eu estou dividido, Senhor, em continuar contribuindo aqui no teu reino, frutificando aqui no teu reino e voltar para casa. Meus irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o sentimento do nosso coração. E sermos honestos, estar contigo é incomparavelmente melhor, Senhor. Depor as nossas armas, sair deste mundo vil, acabar com os boletos, com toda aquela agonia que a gente luta diariamente. Tudo isso vai acabar um dia. Mas que todas as vezes, irmãos, que nós nos reunirmos aqui para orar, para estudar a palavra de Deus, esses sentimentos sejam compartilhados. Haja em nós progresso, crescimento espiritual, doutrinário, alegria de estar em Cristo, sabe? Os irmãos felizes porque conhecem a Jesus. A gente vê no rosto a alegria, mesmo sofrendo as dificuldades. Mas a alegria não é ofuscada pelas lutas. Vê no rosto a alegria, o progresso. Cristo está vivendo em você, você está vivendo em Cristo. Sabe, a alegria de Cristo, que é aquilo que dá o tom ao nosso serviço, que dá o tom ao movimento que vivemos cada instante da nossa vida, a nossa devoção, toda a nossa vida prática cristã, mesmo que a caminhada, como eu disse, seja sinuosa. Que tenhamos não esta crise existencial, mas esse dilema existencial, que não tenhamos crise em nosso meio. Uma vez que nós sabemos muito bem de quem somos, quem é o nosso Senhor, para onde nós iremos, onde passaremos a eternidade, com quem passaremos a eternidade. Doravante, enquanto esse dia não chega, até que esse nosso destino se complete, que esse doce sentimento, que esse doce dilema seja sempre presente no seu coração, no meu coração, e assim não tenha medo de viver, não tenha medo da vida, saia para viver, levante-se, sacuda a poeira. Eu não vou completar que dê a volta por cima, não é isso não, não estava pensando nisso não, mas levante, tira os cacos e vai viver para Cristo. Levante a cabeça e vá sorria para Cristo. Vá viver e acredite que o Senhor está contigo, Ele está à sua frente e você será um vencedor, você é um vencedor. Porque Ele lhe colocou nessa jornada, Ele colocou você nessa peleja, não lhe deixou sozinho, está com você, assegurando as suas mãos, te sustentando, lhe dando força, poder, graça, virtude, para que você vença as suas batalhas em Jesus. Lembra da armadura de Deus? Ele já lhe deu, você já está regimentado. Então saia para viver, vá viver, não tenha medo de viver, não tenha insegurança na vida. Tenha coragem, tenha ânimo, tenha essas convicções, essas certezas que Paulo tinha com ele. A vida sombria lá fora é para aqueles que não têm Cristo. Mas para nós, temos a lâmpada aos nossos pés e a luz para os nossos caminhos, que é a sua palavra. Você não vai tropeçar, Ele não vai deixar que você tropece em pedra alguma. Ele enviará, Ele ordenará, Ele dará aos anjos ordem ao seu respeito para que você não tropece. Então para que ter medo? Para que ter insegurança?
Não haja crise aqui de existencialismo. Então vá viver, viva com Cristo, não tenha medo da vida e nem tenha medo da morte. Porque quando você partir, você vai se encontrar com o seu Senhor. Não tenha medo de nenhum relatório médico, não tenha medo de nada disso, meu irmão. Não tenha medo de nada. Porque o dia que você tiver de morrer, você vai morrer e ninguém vai impedir. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai transformar isso, por mais que você chore. Eu tinha um filho que nasceu em um dia e morreu no outro. Eu chorei, orei, e não mudou, era assim, tinha que ser assim, amém. Eu tive que sair para viver. Depois veio mais um bocado aí que tá aí. Ainda queria mais e aí não deu mais, né? Então tem que sair para viver. Às vezes a vida nos prega algumas peças. E por causa disso a gente fica, sabe? Nada disso. Crente que vive a Cristo, que dedicou sua vida ao Senhor, vai viver. Viva em Cristo, viva em paz. Até a volta dele. Até o fim da sua vida. E de dignidade a dignidade, esperando aquilo que é incomparavelmente melhor, que é estar com Ele. Esta seja a nossa doxologia de vida. Amém? Oramos a Ti, Senhor, gratos pela Tua palavra, por esse tempo que a gente passou estudando aqui em Filipenses, esse pequeno tema que a gente subdividiu, vida dedicada a Cristo. Existem tantas coisas, Senhor, que a gente pode aprender dentro desse tema, a gente não consegue esgotá-lo. Não temos como fazer. Mas o que ouvimos, o que aqui aprendemos, ó Deus, ajuda-nos, meu Senhor, a viver e a praticar e a Te honrar. No nome de Cristo, aplica, Senhor, esta reflexão no coração dos meus irmãos. Amém.